a Guerra dos 30 Anos. Muito bem. Diante dessas transformações todas, vai começar a surgir uma série de instabilidades na Europa Central, principalmente na região do Sacro Império Romano Germânico, que por sua estrutura já descentralizada, começa a surgir um choque, especialmente entre os interesses dos principados germânicos do norte e os principados germânicos do sul e da Igreja. Basicamente, a Guerra dos 30 Anos foi um conflito consequência da Paz de Augsburgo de 1555. Essa Paz de Augsburgo era justamente uma forma de conter a guerra religiosa que começou nos principados entre as forças católicas da Contra-Reforma e as forças protestantes da Reforma. Então, a Paz de Augsburgo foi uma solução bem frágil para esse conflito entre Reforma e Contra-Reforma no Sacro Império Românico. Essencialmente, procurava garantir a liberdade religiosa aos príncipes do Sacro Império. Porém, o que aconteceu? Diante do reiterado não cumprimento dessa paz, desse direito de liberdade religiosa dos príncipes, acabou que a Boemia iniciasse uma revolta solicitando o cumprimento dessa garantia de liberdade religiosa. Essa revolta acabou infringindo, basicamente se alastrando por toda a Europa Central. E normalmente apontam-se as origens desse conflito, ou seja, a Guerra de 30 anos, dos 30 anos, como primeiro, a busca pelos príncipes de tolerância religiosa, ou de forma mais simples, a busca pelos príncipes de se livrarem da autoridade do Papa, ou seja, não ter mais o medo da excomunhão. Também a questão dos interesses políticos e territoriais no Sacro Império. Essencialmente, o que era isso? Quando o Sacro Império começa a ter problemas internos, revoltas internas, existem outros reinos com interesses nessas revoltas. Primeiro, o reino da França, porque era uma dinastia distinta, era a dinastia dos Bourbon, enquanto que a dinastia do Sacro Império era dos Habsburgo, a mesma da Espanha. Então, os Bourbons se sentiam, vou por assim dizer, imprensados entre dois reinos da mesma dinastia. Havia também a questão dos suecos, que nós vamos ver. Então, diante de interesses políticos territoriais e a busca de tolerância religiosa pelos príncipes, o fim da intervenção religiosa, começou então o conflito dos 30 anos, que envolveu basicamente o centro da Europa principalmente. Se você for olhar, as grandes batalhas aconteceram no centro da Europa, especialmente onde hoje é conhecida, se localiza a Alemanha. Muito bem. Então, quais eram as forças envolvidas? Haviam as forças do status quo, ou seja, as forças da Contra-Reforma, que queriam manter a unidade, a mesma coisa da República Cristã, reestabelecer a Igreja como poder central sobre os reinos germânicos e cristãos e, com isso, fortalecer a figura do Império Sacro Romano, que são justamente o Império Romano Germânico e o Império Espanhol, os dois reinos da dinastia Habsburgo, fortemente relacionados à Igreja Católica de Roma. Enquanto que, contra esses dois impérios, se levantavam as forças reformistas, ou seja, aquelas forças que ou buscavam se livrar da autoridade da Igreja ou procuravam a consecução de interesses políticos próprios, ganhos territoriais ou enfraquecimentos de oposição. Primeiro, as Províncias Unidas, que era justamente a Guerra dos 30 Anos, foi a continuação da revolta, que buscavam justamente a liberdade do domínio espanhol, ou seja, a tolerância religiosa. Do outro lado,
Como aliado, o poderoso reino da Suécia. A Suécia foi um poderoso reino até o século XVIII. Depois disso, caiu em esquecimento. Por que a Suécia interveio numa questão na Europa Central? Justamente por uma questão de sucessão do Império Sueco, do Reino Sueco. Como o Reino Sueco ainda tinha fortes tendências pagãs, ele procurava trabalhar que a Igreja Católica não tivesse influência no seu reinado, especialmente através da questão do reino da Polônia-Lituânia. Então, por questões de sucessão da Suécia, para não ter interferência religiosa, procurou-se então lutar contra o Império Sacro-Romano e o Império Católico, os dois impérios católicos. E o terceiro major player, grande lutador, foi o Reino da França. Professor, essa bandeira é estranha. Não, essa é a bandeira do Reino da França sobre a dinastia Bourbon. A bandeira com as 3 cores, ela é produto da Revolução Francesa do século XVIII, tá? Professor, mas a França é um reino católico. Por que ela foi contra os interesses de restabelecer a igreja? Os interesses contra-reformistas do status quo. A França não buscava tolerância religiosa, a França buscava interesses políticos próprios. A França, através do seu rei, e especialmente do cardeal Richelieu, foi um dos primeiros estados a adotar a variante política da raison d'État, agir em interesse próprio. Como a dinastia dos Bourbons se via cercada, de um lado, por um império dos Habsburgo e do outro lado, por outro império dos Habsburgo, ela apoiou as forças reformistas para justamente enfraquecer essa dinastia. Tanto que é a partir da Guerra dos 30 Anos que a França não se preocupava mais com as suas fronteiras, porque o Império Espanhol entrava em decadência, ou seja, entrava em esfera de influência do Reino Francês, e o Sacro Império iria atingir uma descentralização tal que ele não tinha mais capacidade de agir como uma coisa unificada. Então, basicamente, virava-se ali, no centro da Europa, um monte de principado pequeno, sem coordenação, sem uma autoridade central forte. Então, basicamente, a Guerra dos 30 Anos marcou justamente o quê? O enterro da unidade cristã por interesses políticos localizados de cada reino. Alguns com interesse de tolerância religiosa, como os Países Baixos, outros por interesses puramente políticos do próprio governante, como é o caso da França e da Suécia. Então é com a Guerra dos 30 Anos que vem a Paz de Westfália e com ela a transformação de toda a dinâmica das relações entre as monarquias e os principados na Europa.